para facilitar a compreensão de como é a dinâmica dentro do mundo dos negócios na questão que tange a informação que é utilizada para o processo decisório, eu vou passar para vocês aqui essa dinâmica que mostra quais os impactos após cada operação realizada numa empresa. Logicamente, não é feita essa apuração após cada operação no mundo dos negócios. Embora atualmente, com a inteligência artificial, com a evolução tecnológica, você já pode medir e mede esse impacto, acompanha esse impacto em tempo real e, logicamente, você tem as situações dessa informação já traduzida em gráfico, em tabela, em possibilidades para o processo decisório. Então, na sequência, eu apresentarei para vocês como que funciona o mecanismo dessa informação gerada e qual o impacto que ele tem. Cada ação executada pelas empresas, pelas pessoas que trabalham nessas empresas, elas têm impacto no resultado ou no patrimônio. Então, vamos aqui simular uma situação real de uma empresa. Ela começa a sua atividade com 30 mil, sendo que os sócios, cada um coloca 50% e é feito em dinheiro. A primeira operação, no dia 2, os sócios já compram móveis e utensílios à vista. Na sequência, eles compram mercadoria a prazo para revenda, aí compram uma moto para pagamento em 10 parcelas e, na sequência, no mês seguinte, pagam a primeira parcela da moto. Então, vamos ver como que funciona primeiro o lançamento, depois eu apuro o saldo de cada conta pelo razonete, e aí eu apuro o balanço dessa empresa, faço o balanço patrimonial dela para ver como ficou. Então, olha só. Aqui, o ativo, lembra que a natureza é débito? Então, eu debito caixa e a contrapartida do capital do sócio está lá no patrimônio líquido, que é capital social, 30 mil. Então, apurando o saldo, o caixa fica com 30 e o capital social com 30. Montando o balanço, no lado do ativo tem o caixa, no lado do passivo, dentro do patrimônio líquido, temos o capital social da empresa. Na sequência, olha o que aconteceu. Os sócios compraram móveis e utensílios. Percebam aqui que, novamente, eu debito um ativo. O ativo natureza é débito, debitando, aumenta. E aqui, ó, não é como o senso comum não conseguiria ver isso aqui certamente do jeito adequado. Estou creditando caixa. Creditando caixa, o caixa, a natureza dele é débito. Se eu creditar, eu estou diminuindo o valor dele. Então, olha só, apurando o saldo. O caixa, ele tinha um saldo de 30. Aqui, teve um crédito de 6.500. Somando tudo e apurando a diferença, fica o débito aqui, fica 23.500. Móveis e utensílios não tinha saldo anterior, então vou montar o balanço. Olha só, o caixa 23.500 que eu tirei aqui de cima e apareceu dentro do não circulante móveis e utensílio.
O total ficou 30 mil, tanto no ativo quanto no lado do passivo. Observe que o total não mudou, mas a configuração patrimonial mudou. Antes eu tinha tudo em caixa, agora eu tenho móveis também. É diferente a composição desse capital dessa empresa. Na sequência, eu comprei mercadoria, essa empresa é um comércio. A conta que eu coloco, lembra que essas contas estão lá no plano de contas, olha aqui, ó, o código dela é a conta que eu uso para quando eu compro uma mercadoria no comércio, eu coloco essa mercadoria primeiro no estoque. Então, eu debito ativo um estoque, como eu comprei a prazo, eu credito um passivo. O passivo, a natureza é crédito. Quando eu credito, eu estou aumentando o seu valor. Então, aqui apareceu uma dívida e apareceu um ativo. Então, perceba, o saldo aqui do estoque ficou esse, só tem um. Contas a pagar também ficou o mesmo valor. Então, observem a nova composição. Vejam só um detalhe. O valor do patrimônio aumentou. Foi para 38.400. Apareceu uma conta aqui dentro do circulante chamada estoque. Mais uma contrapartida lá no passivo, apareceu uma conta a pagar. 8.400. Então, trabalhar com capital de terceiros é isso. A pessoa compra a prazo e nessa compra a prazo, ela aumenta o seu patrimônio, mas aumenta também suas dívidas. Ela está trabalhando com capital de terceiros nesse caso. Observe que a riqueza do sócio permaneceu constante, permaneceu em 30 mil. Ela não mudou. Embora o patrimônio total tenha mudado, a riqueza efetiva, a riqueza líquida, ela ficou constante. Então, esse é o modo de olhar a riqueza das pessoas, tanto físicas quanto jurídicas. É verificar se a situação da riqueza líquida dela melhorou ou piorou. E você vai olhar aonde? Você vai olhar no patrimônio líquido. Então, olha só, na sequência, ela comprou uma moto a prazo. Essa moto, ela pagou 10.500. Então, eu debito um ativo, debito conta veículos, vai aumentar, é um ativo é débito, débito debitando aumenta, e aumentou o passivo a natureza é crédito, creditando aumenta. Então, olha só, apareceu uma conta veículos, o saldo é 10.500, a contas a pagar tinha 8.400 de saldo, agora tem, com esse novo lançamento, 18.900. Essa conta a pagar 18, esse saldo de 18.900, ele vai aparecer aqui, ó, 18.900 no passivo. Observe que o ativo aumentou novamente. Apareceu aqui dentro do não circulante a conta veículos. Então, o total do ativo aumentou, mas o total do passivo também aumentou na mesma proporção. Observe só, a riqueza dele não se alterou. Então, é assim que acontece. Após cada operação nas empresas, muda a configuração patrimonial. Nós ainda não estamos aqui olhando quando acontece receita, custo e despesa, que daí tem um impacto no patrimônio líquido. A didática, a estratégia didática aqui escolhida é para facilitar o entendimento de vocês, facilitar o processo de construção desse conhecimento. E para isso, a estratégia é separo todo em partes,
e iniciamos no mais simples até ao mais complexo. Então, essa escalada aqui, ela vai ser gradual e constante. Por isso que é importante o entendimento por parte de vocês de cada etapa. Porque se você não entender a etapa, depois, quando ficar um pouco mais complexo, aí fica difícil de compreender. Então, olha aqui, na sequência, o que aconteceu aqui? Dê uma olhada nisso daqui. Aqui acontece o seguinte, ele pagou uma conta. Quando eu debito um passivo, eu estou diminuindo o valor. Quando eu credito um ativo, eu também estou diminuindo o valor. Então, olha só, o caixa que tinha 23.500 de saldo, agora somando o que entrou dos dois lados, sobrou 22.450. Contas a pagar também. Tinha 18.900, agora apurando o saldo, fica 17.850. Esse 17.850 vai aqui no passivo, contas a pagar. O 22 do caixa também vai atualizado no balanço. Observe que o total, tanto do ativo quanto do passivo, é exatamente igual. E presta atenção na palavra, exatamente igual. Sempre. Nenhum centavo de diferença pode ser possível aqui. Ok? Então, se note que ocorreu uma redução do ativo total, mas o patrimônio, a riqueza real dessa empresa, dessa pessoa jurídica, não se alterou. É aqui que eu faço a medição da situação da riqueza das pessoas, tanto físicas quanto jurídicas. Isso aqui se aplica a quem tem patrimônio, pode usar a mesma lógica. Aliás, todas as empresas do mundo utilizam esse mecanismo para a construção de suas informações financeiras e econômicas, do seu patrimônio. Aí uma pergunta que vocês possam fazer, ok, está aí esse conhecimento, mas para que serve? Como eu posso utilizá-lo? Em um escritório de engenharia, em uma empresa, na empresa que eu trabalho, que eu construí? Bom, primeiro, você pode tomar decisões sobre investimento de ativos. Olha só, ele comprou móveis e utensílio. Aí os sócios podem olhar a composição do capital dessa empresa e decidir sobre novos investimentos em ativos físicos. Então, eles podem optar por comprar mais mercadoria, que reflete uma estratégia de aumentar o estoque, que pode ser crucial para aumentar a demanda do negócio, a venda para os clientes. Outra possibilidade, decisões sobre financiamento e gestão de dívidas. Quem está tomando a decisão, ele pode avaliar o impacto desse financiamento, a sua capacidade de pagamento e principalmente o custo da dívida e o retorno esperado desse ativo. Porque quando você compra uma coisa a prazo, essa compra a prazo tem custo. O que se espera do negócio do gestor? Que se ele gera um custo, o retorno que essa coisa gera tem que ser maior do que esse custo. E outra coisa importante, aqui fica fácil de visualizar porque tem uma operação. Mas no dia a dia dos negócios, há muitas operações em andamento ao mesmo tempo. E aí a empresa, a partir dessas informações, ela consegue gerenciar melhor as suas
obrigações tanto de curto quanto a longo prazo, e planejar o pagamento e se tem capacidade de pagamento, principalmente. Outra coisa é sobre a estrutura de capital. Aqui nós fizemos um exemplo com 30 mil. Conhecendo a composição da riqueza dos sócios, que é o patrimônio líquido, ela pode decidir se pede novos investimentos dos sócios ou se pega o lucro do negócio e reinveste no negócio. Ou seja, é uma decisão de estrutura de capital e patrimônio. Outra possibilidade, decisão de fluxo de caixa e liquidez. Fluxo de caixa é tudo que entra e que sai em termos financeiros, de dinheiro, de grana. E a liquidez é a capacidade para você pagar seus compromissos. Então, o registro disso e essa informação produzida a partir desses registros, ele permite decisões de como você vai gerenciar tanto o seu caixa como a sua capacidade de pagamento. Outra possibilidade é uma decisão sobre alavancagem operacional e financeira. Alavancagem, você pode ter um seguinte exemplo. Se eu dou 5% de desconto na minha venda, qual é o impacto no lucro? Muitas vezes os empresários não sabem, mas ele pode dar 5% de desconto e isso tem um impacto de 50% no lucro. Vocês vão falar, como assim? Veja só, se ele apurar o lucro e o lucro deu 10%, se ele der 5% sobre a receita, vai ser a metade do lucro dele final. Isso é alavancagem operacional e financeira. Outra possibilidade é sobre de decisão que eu posso tomar a partir desse conhecimento é a gestão de estoque e compra. Eu vou decidir se eu vou comprar a prazo, em que prazo, se eu vou vender à vista, a prazo. Quando eu faço essa decisão sobre gestão de estoque, eu posso aumentar estoque, diminuir, aumentar as minhas vendas, diminuir as vendas e tem um impacto lá no caixa. Conforme eu fizer tantas compras como venda e o prazo de compra, prazo de venda, vai ter impacto no caixa direto. Outra decisão possível é sobre o planejamento financeiro e eu fazer projeções futuras, previsões. Eu já vou ter informações do que eu tenho para receber para frente, o que eu tenho para pagar e uma previsão de venda com base em dados passados, que eu também tenho essa informação guardada. Aí eu posso planejar efetivamente o que vai acontecer no futuro da empresa e, a partir disso, me preparar de uma maneira melhor para tomar as melhores decisões. Outra possibilidade é a decisão sobre compra de ativos novos, como móveis, veículos, estoque, e o potencial de gerar receita a partir dessas aquisições. Então, a decisão de pagar pontualmente, de manter um equilíbrio dentro da empresa, ela tem impacto na análise de rentabilidade e da eficiência do negócio. Rentabilidade é tudo que eu tenho de receita, custo, despesa, vai me gerar um lucro ou um resultado final, ou um prejuízo. E a partir disso eu consigo, a partir do registro dessas decisões, eu consigo compreender como cada evento impacta o balanço patrimonial, permitindo uma visão da saúde econômico-financeira da empresa e que, por consequência, vai facilitar a tomada de decisões.
tanto de investimento, de financiamento, de gestão de ativos, passivos e controle de liquidez, além da gestão do meu patrimônio. Então, esse tipo de conhecimento, ele não é difícil, mas ele permite aumentar o meu potencial gerencial de uma forma significativa. Conhecer essa ferramenta amplia o leque de decisões que eu consigo executar do ponto de vista econômico-financeiro. Então, outra coisa que costumam pedir tá, eu posso tomar essa decisão, mas como é que eu faço para executá-las? A primeira que eu passei para vocês era sobre gestão de ativos e passivos. Você pode, por exemplo, usar uma ferramenta, uma técnica, uma estratégia chamada Just in Time, JIT, que significa o quê? Eu trabalho com estoque mínimo próximo de zero sempre que possível. Significa o quê? O estoque que eu vou precisar hoje, eu recebo hoje na empresa. Ou algo nesse sentido, ou seja, eu tento minimizar o estoque. E se eu tenho estoque mínimo, eu tenho necessidade de colocar capital mínimo nesse estoque. Outra estratégia seria a de crescimento e expansão. Você pode fazer o quê? Analisar o custo-benefício de cada compra de novo ativo. Eu faço uma análise e aí não está na ementa da Engenharia e Gestão Financeira 1, mas na 2 está, que daí eu posso fazer uma análise de viabilidade de investimento. E essa análise permite eu decidir antes da compra se vale a pena ou não adquirir aquele patrimônio, aquele ativo, aquele bem. Com relação à liquidez e fluxo de caixa, eu faço, e hoje os sistemas eles já oferecem isso, mostrando um fluxo de caixa projetado. Ele mostra tudo o que tem para entrar e sair de dinheiro dia a dia, mês a mês, ou num período como um todo. E aí ele mostra, você pode gerenciar melhor o equilíbrio. Então a estratégia é bolar uma política de crédito e cobrança, bem como uma gestão eficiente, tanto de a pagar quanto de contas a receber. Outra possibilidade é a estratégia de financiamento e alavancagem. Quando você trata-se de dinheiro, muitas vezes as empresas têm dinheiro em caixa e elas vão buscar dinheiro de terceiros, de financiadores, de bancos. Por quê? Porque você não pode ficar sem capacidade de pagar aquilo que está vencido ou vencendo. Porque senão você fica sem capacidade operacional e aí pode quebrar a empresa. Então, ter dívidas não é um problema. Não gerenciar as dívidas é um problemaço. Então, essa estratégia deve ser bem definida. Quando e qual o custo que eu vou pagar para o capital de terceiros. Isso deve ser bem definido. Outra estratégia possível de execução é reduzir custos e aumentar a eficiência. Você pode melhorar as medidas de controle, você pode melhorar a eficiência operacional a partir dessas informações, sem comprometer, logicamente, a qualidade dos produtos e serviços. Você pode
automatizar processos, tecnologias, para quê? Para reduzir custo operacional e aumentar a produtividade e, por consequência, aumentar o lucro. Software de gestão econômico-financeira é fundamental nesse caso. Outra coisa é você criar provisões e reservas para contingência. Eu não sei se vocês, enquanto pessoa física, têm algum caixa guardado para quando vocês tiverem uma gripe ou tiverem uma questão de saúde que precisa comprar medicamentos e coisas assim. Ou vocês têm um plano de saúde que permite, ao ocorrer uma situação indesejada, você já esteja preparado para essa situação. Outra estratégia de governança corporativa e transparência. Você estabelecer análises periódicas. A cada período, você analisar a situação econômica, financeira e patrimonial do negócio, em termos de rentabilidade, liquidez, endividamento, que nós veremos lá no capítulo 9, que será no segundo bimestre. Outra estratégia é de sustentabilidade e responsabilidade social. Olharam já? Vejam só. Aqui você pode desenvolver políticas e o que fazer para a questão de continuidade do negócio, não só imediata, mas de curto, médio e longo prazo. E também o impacto social desse negócio. Pode ser, por exemplo, reduzir desperdício, adotar energia renovável, promover práticas comerciais éticas, engajamento com os stakeholders. O que é stakeholders? Aquele grupo de interesses de pessoas que estão envolvidas direta ou indiretamente no negócio. Quer seja clientes, fornecedores, colaboradores, investidores. Para quê? Para você ficar alinhado com as expectativas, as estratégias do negócio e criar um fluxo normal, já esperado. Então, resumindo, quando você utiliza o conhecimento da dinâmica patrimonial, riqueza e patrimônio, você pode desenvolver estratégias robustas que suportam tanto o crescimento sustentável quanto a maximização do valor e resiliência a risco. Significa o quê? Você consegue continuar crescendo sempre, consegue aumentar o valor do negócio e consegue estar melhor preparado para os riscos que impactam no negócio. Isso vai gerar maior competitividade do seu negócio, vai garantir uma criação de valor para os acionistas e também para os demais interessados no negócio. Então, essa dinâmica, ela é fundamental para que os decisores eles consigam tomar uma decisão que contribua para o sucesso do negócio.